Professor, eu tô com 3 vértebras na mão, mas eu não tô sabendo exatamente de onde que ela é, se ela é cervical, torácica ou lombar. A primeira delas é assim, ó, mais corpulenta, mais robusta, mais pesada. A segunda, ela não tem um furo só não, olha só. Ela tem 3 furinhos nela. Mas a terceira, professor, olha aqui a terceira. Parece uma girafinha! Jovens de todas as idades, eu sou o professor Márcio Reis e sejam todos muito bem-vindos em nosso canal Anatomia em 1 minuto. E lá no final do vídeo a gente faz um resumão de aproximadamente 1 minuto, apresentando as semelhanças e as diferenças entre as vértebras cervical, torácica e lombar. Mas se você já estiver com muita pressa e ansiedade, eu já mostro para vocês que essa vértebra mais corpulenta, mais volumosa, com corpo mais volumoso, é uma vértebra lombar. Essa vértebra com 3 furinhos é uma vértebra cervical. E essa daqui, que é a girafinha, é uma vértebra nossa do segmento torácico. Agora, se você quiser entender mais sobre essas semelhanças e diferenças, pega o e-book do nosso lado ali, se inscreva no canal e me acompanhe que eu te explico tudinho, facinho. Inicialmente, a gente tem que recordar que a coluna vertebral, na sua parte móvel, ela é formada por 3 segmentos. Esse segmento do pescoço é formado pelas vértebras cervicais, o segmento onde se articulam as costelas, o segmento torácico, e o segmento mais inferior na região lombar, o segmento lombar. Então a contagem que nós fazemos é no sentido super inferior. Então o que nós vamos tentar descobrir é se essas vértebras pertencem ao segmento cervical, torácico ou lombar, com exceção das 2 primeiras vértebras cervicais que são bem diferentes, atlas e axis, que merece um vídeo especial. Para não ficar perdido aí, ó, essa é uma vértebra atlas por uma vista superior e essa é uma vértebra axis, que parece um homenzinho por uma vista anterior. Essas vértebras vão ser importantes para os mecanismos de rotação da nossa cervical. Elas são tão diferentes que merece um vídeo especial. Então o que nós vamos analisar são os segmentos cervical, torácico e lombar das vértebras típicas. Inicialmente, para tudo ficar mais fácil para a gente, nós vamos trabalhar primeiro com as semelhanças que existem entre as vértebras do segmento cervical, torácico e lombar. E vamos começar pela maior das vértebras, porque os acidentes ósseos são mais fáceis da gente visualizar. E depois a gente replica esse conhecimento nas vértebras menores, em que esses acidentes ósseos são menores. Sendo assim, vamos começar por essa vértebra chamada lombar. Então, o que a gente encontra de comum entre os segmentos lombar, torácico e cervical? Inicialmente, a gente identifica uma grande massa óssea chamada corpo. O corpo vertebral, ele apresenta uma superfície superior e uma superfície inferior, que a gente pode chamar de face superior e face inferior. Para que servem os corpos vertebrais? Devido ao seu grande volume, ele tem a função principal de articular com os discos intervertebrais e amortecer, dissipar essas cargas mecânicas entre os corpos vertebrais. Partindo dos corpos vertebrais, a gente observa que existe um arco ósseo. Um arco ósseo é uma estrutura óssea no formato de arco. E você repara o seguinte, que com o corpo vertebral e o arco da vértebra, nós conseguimos delimitar um baita de um buraco, que nós vamos chamar de forame vertebral, local por onde passam as meninges e a medula espinhal, ou cauda equina, dependendo do nível que a gente está relacionando. Esse arco ósseo, ele se inicia na região dos corpos vertebrais por 2 pés, que nós vamos chamá-los de pedículos. Então eu vou ter um pedículo esquerdo e um pedículo direito. A considerar que essa é uma vista superior para uma parte anterior, lateral direita, lateral esquerda e posterior, senão ninguém vai entender o que eu estou falando, né? Dei mole aqui, ó. Então nós temos então os pedículos direito e esquerdo, que corresponde ao local onde esse arco, que é essa estrutura óssea, se inicia no corpo vertebral. A partir disso, o que a gente tem? Que do arco nós vamos ter 7 processos. O que é um processo? É uma projeção do osso, é uma projeção óssea. Então vamos lá.
Começar com esses dois primeiros, são os processos articulares superiores, com suas faces ou facetas articulares. Essas faces articulares, com seus processos, são importantes para se articularem à vértebra superior. Se existem os processos articulares superiores com as suas faces, subentende-se também a existência dos processos articulares inferiores com suas faces articulares inferiores, que são importantes para se articular com as vértebras inferiores. 4 processos. Depois eu identifico 2 processos transversos e ele realmente recebe esse nome, processo transverso, que é importante para a fixação de músculos e ligamentos de estabilização da nossa coluna. E depois, mais posteriormente, a gente encontra o processo espinhoso, que também é importante para a fixação de músculos e ligamentos. Sendo assim, quantos processos nós encontramos? 7. 2 processos articulares superiores, 2 processos articulares inferiores, 2 processos transversos e 1 processo espinhoso. Agora, o que nós vamos fazer? Partindo do processo espinhoso, colocando mais uma vista posterior e escorregando os dedos por ele, eu vou encontrar uma lâmina do lado direito e uma lâmina do lado esquerdo. Essas regiões do arco nós chamamos de lâmina, literalmente, onde se fixa o ligamento flavo, né, ou ligamento amarelo. Isso é importante para essa fixação. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos virar para uma vista lateral esquerda. Quando eu viro para uma vista lateral esquerda, eu identifico o final do corpo e aqui o pedículo. Tá bem fácil de a gente identificar o pedículo, e aqui é o início do arco, e a gente ainda encontra uma incisura superior e uma incisura inferior. Essas incisuras, elas são muito importantes porque elas vão formar o forame intervertebral, local de emergência dos nervos espinhais. Para entender o que eu falei, incisura inferior e a incisura superior na importância de formar o forame intervertebral, olha só o que a gente faz. Olha ali, quando eu capto a incisura superior dessa vértebra com a incisura inferior da vértebra acima, eu faço um forame chamado forame intervertebral, que é um forame que está entre as vértebras. De uma maneira prática, se eu colocar assim para vocês identificarem, olha ali o que a gente tem, a emergência dos nervos espinhais. Bom, voltei para essa posição. Vamos passar rapidinho esses acidentes anatômicos que nós vamos usar nas demais. Então nós vimos corpo vertebral com a sua face superior e inferior, vimos a formação de um arco vertebral, o arco posterior da vértebra, podemos encontrar com esses 2 nomes, delimitando um forame vertebral. Desse arco, ele inicia-se nos pedículos esquerdo e direito, e são projetados 7 processos a partir dele. 2 processos articulares superiores com as suas facetas, 2 processos articulares inferiores com as suas facetas, 2 processos transversos, 1 processo espinhoso. Escorregando do processo espinhoso, encontramos as lâminas do arco. E por uma vista lateral, na região dos pedículos, encontramos uma incisura superior e uma incisura inferior. Então essas são as características semelhantes às outras vértebras. Então vamos pegar nossa girafinha aqui, olha aí para vocês. Que linda, que linda, que linda! Essa é a nossa girafinha. Vamos identificar essas estruturas também, só que agora numa proporção menor. Vamos lá? Corpo vertebral com a sua face superior e sua face inferior. Considerando que nós estamos mais uma vez analisando por uma vista superior, essa é a parte anterior, lateral direita, lateral esquerda e a parte posterior da vértebra. Então, corpo vertebral com sua face superior e sua face inferior. Eu observo a formação do arco vertebral. O arco inicia-se nos pedículos e a partir do arco temos 7 processos. Processos articulares superiores com suas faces articulares. Então nós temos processos articulares inferiores, bem menorzinhos, com suas faces articulares. Viro nessa posição processos transversos e mais posteriormente o processo espinhoso. Escorregando do processo espinhoso, as lâminas do arco. Colocando numa vista lateral, nós identificamos a incisura superior e a incisura inferior, que fazem parte do pedículo do arco. Vamos colocar agora uma vértebra cervical, só sobrou essa. Então a vértebra com 3 furinhos, a gente já está entendendo que é uma vértebra cervical. Tem corpo com a sua face superior e sua face inferior, na mesma análise.
vista superior, parte anterior, lateral direita, lateral esquerda e posterior. Tem corpo com a face superior, com a face inferior, tem um arco delimitando junto com o corpo um forame vertebral. Esse arco inicia-se lá nos corpos, junto aos pedículos, a parte inicial do arco. Do arco temos 7 processos. Processos articulares superiores com as suas facetas, processos transversos, processos articulares inferiores com as suas facetas e o processo espinhoso. Saiu um pouquinho da ordem, atrapalha aí, mas espero que você tenha entendido aí. Escorregando o dedo do processo espinhoso, ó, as lâminas do arco. Por uma vista lateral, a gente encontra a incisura superior e a incisura inferior, que estão presentes na região dos pedículos do arco. Agora que eu acabei de identificar os acidentes anatômicos comuns às vértebras, vamos ver as pequenas diferenças que existem entre elas, algumas até bem relevantes. Inicialmente, o que nós encontramos numa vértebra lombar? Nós encontramos que no processo transverso tem 2 processos bem pequeninos, similares a mamilos, que nós chamamos de processos mamilares. Esses processos mamilares são importantes para a fixação de músculos da estabilização postural, músculos extensores do tronco. Além disso, entre os processos articulares superior e transverso, a gente tem um processo acessório, também importante para a fixação de músculos, tanto de um lado quanto do outro. Então esses são os 2 acidentes anatômicos exclusivos das vértebras lombares, os processos mamilares e os processos acessórios, que nem sempre é tão fácil de identificar nas vértebras reais. Mas o que a gente identifica de características gerais? O corpo, proporcionalmente ao forame vertebral, é bem mais volumoso, porque lá na região lombar ela tem que sustentar peso. Então ela precisa de um corpo mais corpulento, maior, para sustentar a carga do nosso corpo. Então a gente vai perceber que proporcionalmente ao forame vertebral tem um volume maior. Numa vista lateral, a gente encontra que o processo espinhoso ele é quadrilátero, ele tem um volume muito grande também para sustentar músculos e ligamentos, para gerar essa nossa estabilidade e movimento na região do tronco. E as facetas articulares, com seus processos articulares, eles normalmente são assim, ó, no sentido sagital. Isso permite ao segmento lombar realizar movimentos de flexão e extensão, inclinação, mas mínima ou pouquíssima rotação no segmento lombar. Essas são as principais características para identificar uma vértebra lombar em uma bancada, além do seu tamanho corpulento, né, que é bem fácil de identificar. Vamos para uma vértebra torácica. Olha só, a vértebra torácica agora perdeu a graça, é sempre uma girafa. Você vai sempre olhar essa vértebra como uma girafa, mas vamos entender o aspecto técnico dela, né? Então essa vértebra, além das características gerais, o que apresenta? Apresenta um corpo em formato de coração, como muitas vezes a literatura descreve, e um forame vertebral mais redondinho, né, mais circular. E você vê que o corpo, em relação ao forame vertebral, já tem uma proporção mais similar, bem diferente do que a gente viu na região lombar. Além disso, o que a gente identifica nela? Numa vista lateral, a gente encontra 3 fóveas ou facetas. O que é uma fóvea? É uma face articular como se fosse um prato raso. E faceta é uma face articular pequenina, plana. Aí vai depender da literatura e realmente da característica articular. Nós vamos ter 3 fóveas costais, ou seja, nós vamos ter 3 fóveas para as costelas, 3 lugares em que as costelas se articulam. No corpo da vértebra, a gente encontra a fóvea inferior e a fóvea superior. A parte superior, fóvea superior, para a parte inferior, a fóvea inferior. E no processo transverso, olha ali, ó, uma marcação bonitinha, redondinha ali que a gente tem. Na verdade não está redondo, está bem no aspecto de fóvea. A fóvea costal do processo transverso. Para que é que serve isso? Para a gente fazer essa relação aqui, ó. Eu articulo 2 vértebras torácicas, ó. Articulo 2 vértebras torácicas, aqui, ó. E as costelas, com as suas faces articulares, ó, se articulam diretamente ali, ó, com as vértebras. Aí a gente consegue fazer um movimento de elevação e depressão do tórax relacionado ao nosso processo respiratório. Como somente as vértebras torácicas apresentam as fóveas torácicas, quer dizer realmente que as costelas se relacionam diretamente
a essas vértebras. E além disso, o que a gente encontra? Um processo espinhoso, que é o que caracteriza a girafa, bem pontiagudo e inferior, dando esse aspecto da girafinha. Para complementar, as facetas articulares com seus processos, eles têm um sentido coronal. Esse é o sentido das facetas da região torácica. Por que isso? Isso faz com que essa vértebra até conseguisse apresentar alguma certa mobilidade de inclinação, de rotação, mas o gradil torácico impede essa movimentação. Vamos agora então para uma vértebra cervical e identificar as diferenças. Ela tem bem mais características. Está aqui uma vértebra cervical típica, né, excluindo atlas e axis, e nós observamos inicialmente o quê? Nós observamos que no corpo, proporcionalmente ao forame vertebral, a gente identifica uma certa proporcionalidade, ou até mesmo, dependendo do nível, um forame vertebral maior, porque ali a medula espinhal, nesse nível nosso cervical, tem um volume maior, sendo assim eu preciso de um forame vertebral maior. E o corpo menor, porque ele só precisa sustentar basicamente a cabeça e algumas outras estruturas. Então muitas vezes nós vamos encontrar um aspecto triangular e proporcionalmente maior que o corpo. No corpo, nessa vista superior, a gente encontra dois processos em formato de gancho, que nós chamamos de processos unciformes. Esses processos unciformes apresentam desgastes de maneira bem comum ao longo da vida, gerando o que nós chamamos de oncoartrose. Vocês vão ver isso lá na frente na clínica de vocês. Quando eu caminho agora para o processo transverso, eu observo que o processo transverso tem dois forames, chamados forames transversários ou forames do processo transverso. Não são todas as vértebras cervicais. Quando a gente pega no nível ali C7, C6, às vezes até C5, não vem apresentar esse forame. Mas C4, C3, a gente já tem um aspecto desses forames com maior frequência. Então ela não é exclusiva de todas as cervicais, tá? Só atenção para esse comentário que eu estou falando para vocês. Mas nessa aqui, que é uma vértebra C4, se não me falha a memória, a gente tem um forame do processo transverso, local por onde passa a artéria vertebral com as suas veias, importante para a vascularização encefálica. Além disso, o que a gente encontra? Nos processos transversos, a gente encontra um tubérculo anterior, um tubérculo posterior. Também do lado esquerdo, ó, no processo transverso, um tubérculo posterior e um tubérculo anterior, que são importantíssimos as fixações de músculos que vão permitir a movimentação da nossa cervical alta. E entre os tubérculos anterior e posterior do processo transverso, a gente tem um sulco do nervo espinhal, que é onde eu estou passando a varetinha, ó. Sulco do nervo espinhal do lado direito, olha ali, sulco do nervo espinhal do lado esquerdo. Então esses nervos eles passam nesse processo transverso e geram um aspecto sulcado. Mais posteriormente ao processo espinhoso, olha só que interessante, grande parte deles, principalmente no nível mais superior, ele não vai ser um processo espinhoso único, pontiagudo. Ele normalmente tem uma característica bífida. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem dois pedacinhos, em vez de fazer uma pontinha só, ele faz assim, ó, né, como se fosse dois chifrinhos, mas nós chamamos de processo espinhoso bífido. E as facetas articulares? As facetas articulares são oblíquas. Como elas são oblíquas, eu consigo gerar uma quantidade maior de movimentos na cervical, sabendo que o movimento de rotação se refere à atlânto axial superior. Esses segmentos articulares, facetas articulares, permitem mais movimento de inclinações e flexão e extensão da nossa cervical. Agora que nós acabamos de analisar semelhanças e diferenças entre as vértebras cervical, torácica e lombar, a gente não pode esquecer que naturalmente no posicionamento dessas vértebras, os corpos vertebrais estão posicionados mais superiormente em relação aos processos espinhosos, que tendem a declinar, tendem a ter uma inclinação mais inferior, como se fosse um aspecto de espinho de peixe. Então a gente vai sempre observar um processo espinhoso, ó, um pouquinho mais inferior em relação ao corpo, como a gente viu na lombar, muito fácil de ver nas torácicas. Olha lá, a gente viu um corpo mais acima e um processo espinhoso projetado inferiormente, e a gente também identifica essa característica na vértebra cervical. Olha ali, corpo mais superior e o processo espinhoso projetado mais inferiormente. Essa é uma das maneiras da gente também entender o posicionamento dessas vértebras quando a gente pega em uma bancada. Agora, que então nós vamos fechar, fazer aquele resumão em aproximadamente 1 minuto para ver se você conseguiu guardar tudo que a gente viu aqui.
Semelhanças entre as vértebras cervical, torácica e lombar. Corpo com suas faces superior e inferior. Arco e arco, delimitando assim o forame vertebral. Esses arcos se iniciam nos pedículos. E desses arcos temos 7 processos: processos articulares superiores e processos articulares inferiores, processos articulares superiores e processos articulares inferiores, processos articulares superiores e inferiores com as suas respectivas facetas, processos transversos e transversos, e processo espinhoso. Escorregando o dedo pelo processo espinhoso, ó, as lâminas da vértebra e as lâminas da vértebra. Numa vista lateral, a incisura superior e incisura inferior da vértebra cervical, incisura superior e inferior da vértebra torácica e incisura superior e inferior da vértebra lombar. Especificidades da vértebra lombar: um corpo bem robusto e maior proporcionalmente ao forame vertebral, a presença de processos mamilares e a presença de processos acessórios. Além disso, a gente identifica um processo espinhoso bem robusto e a gente identifica as facetas numa orientação sagital. Na vértebra torácica, o forame vertebral é bem redondinho, as facetas articulares são organizadas de maneira coronal e o processo espinhoso é bem pontiagudo inferior. E numa vista lateral, a gente encontra as fóbias costais inferior, superior e do processo transverso. Vértebra cervical, corpo proporcionalmente ao forame vertebral, que tem um aspecto triangular, ou às vezes esse forame vertebral chega a ser maior do que o tamanho do corpo. Nos corpos encontramos os processos unciformes e nos processos transversos encontramos os forames dos processos transversos, os tubérculos anterior e posterior, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e um processo espinhoso bífido, enquanto as facetas articulares estão organizadas de maneira oblíqua. Assim, como eu havia falado com vocês. E se você perdeu alguma informação, pega o nosso e-book no link de descrição e anote tudo o que eu falei, porque além das semelhanças e diferenças, nós também relacionamos estruturas anatômicas. E te faço uma pergunta: além da girafinha que nós vimos lá no início, essas outras vértebras, lombar e cervical, elas se parecem com alguma outra coisa da natureza, algum outro bicho ou algum outro objeto? No mais, eu te convido a se inscrever no canal, dá um like, porque o próximo vídeo vai tratar de 2 vértebras especiais, Atlas e Axis. No mais, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até breve!